mais importantes sobre a busca de emprego. Tá? Eu vou começar com uma história. Quando a gente estava fazendo o curso, o checklist, tá? A gente falou com muita gente. E teve um dia que, em especial, eu falei com duas pessoas quase que ao mesmo tempo, uma depois da outra, assim, bem perto. Né? Uma delas era uma analista de logística que me disse, ela estava muito preocupada, né? Ela não estava conseguindo emprego, já há um tempo ela tinha trabalhado numa empresa importante, multinacional, e eu perguntei como que ela estava buscando emprego. Né? Então ela começou a falar que puxa, ela está procurando há meses e que ela estava sem dinheiro e que ela precisava achar logo um emprego porque ela precisava do salário. E ela me disse que desde que ela começou a procurar emprego, ela estava procurando do mesmo jeito. Então ela ficava uma boa parte do tempo na internet vasculhando, procurando vagas e aplicava para as vagas. Né? A segunda coisa, ela ia visitar, tinha uns 2 dias da semana que ela ia visitar agências de emprego e entregava currículo. E a terceira coisa, ela enviava currículos por e-mail, né, para conhecidos, amigos, etc. Né. Pouco depois, eu falei com outra pessoa, né, ela tinha uns 30 e poucos anos. Eu falei com outra pessoa que tinha lá os seus 50 anos, diretor de negócios também de uma empresa importante, uma empresa multinacional. E ele estava procurando emprego da mesma forma. Ele também me disse, eu estou procurando, tinha uns 3, 4 meses que estava procurando emprego. Ele falou que também estava procurando vagas pela internet, que em vez de estava indo em headhunters, não em agências de emprego, mais chique talvez, e que também estava enviando currículo para amigos. Né? Os dois estavam procurando emprego da mesma forma. Quando eu falei de fazer networking e procurar pessoas, ela me disse que não sabia direito como fazer isso, que ela estava tentando falar com outra pessoa, do jeito dela. E ele falou que não, sabia, que tinha marcado uns cafés, um almoço, mas não estava fazendo muito isso não, estava fazendo pouco. Né? E os dois falaram que estavam meio sem sorte para procurar emprego. Quando a gente fala de sorte, acho que sorte existe, né? Acho que, sei lá, todo mundo acredita nisso ou não, mas tem muito de trabalho. Né? O que deu para ver no trabalho desses, como eles estavam fazendo, é que eles não estavam focados, não estavam dirigidos. Né? Se a gente lembrar que essas empresas de colocação, headhunters, pessoas de recrutamento, de recursos humanos e pessoas em geral falam que a maior parte das vagas está com as pessoas, eles não estavam fazendo trabalho de network. Né? E até com alguns detalhes, eu perguntando sobre como eles estavam aplicando para as vagas e como eles estavam enviando os e-mails, também eu vi que algumas coisas podiam ser melhoradas ali. Né? A primeira coisa que a gente tem que considerar é que emprego, né, buscar emprego é um trabalho. Né? Então a gente tem que se dedicar. Quando você está buscando emprego, obviamente você tem uma agenda mais flexível, talvez você ajude em casa, fazer outras coisas, mas você tem que dedicar 6, 7, 8 horas ou mais para buscar emprego. Né? Sempre é aquela coisa, quanto mais rápido você conseguir o seu emprego, mais rápido você começa a receber salário, né? Porque senão está comendo o dinheiro que você tem, às vezes o dinheiro que você não tem. Né? Então, como que a gente pode direcionar isso? Né? Por isso que a gente separou esses 5 pontos. Né? E, primeira coisa, vai aparecer lá network, mas eu queria contar outra história que é uma história minha. Tem uns meses eu recebi um telefonema de uma headhunter importante, né? Que tinha anos que não me ligava. E ela começou a falar de uma vaga. E eu estava com a cabeça em outro lugar. Né? E eu comecei a falar, a perguntar, não sei o que, bom, fiz alguma porcaria na conversa e ela, no final ela falou, olha, eu acho que você não está interessado nessa vaga. Quando ela desligou o telefone, eu percebi que eu fiz uma besteira. Então, em buscar emprego, tem muito de erro, sabe? Um errinho, a gente sai fora do processo. É como queimar a comida. Queimou a comida, joga fora, já não dá para comer quase. Às vezes dá para aproveitar, mas normalmente já perdeu a comida. Então, o emprego tem muito disso, de saber ter um direcionamento para onde você vai, uma estratégia, claro, um profissionalismo e também estar preparado para todos os passos. Qualquer coisa profissional que a gente faça tem isso. Bom, e aí o que a gente preparou? Eu tenho aqui uma lista, eu separei aqui para conversar com você. Né? Primeiro item é falar... O primeiro item, então, é falar de uma coisa que todas as pessoas se preocupam, mas que não está na pauta, às vezes, de procurar emprego, que é uma preparação para você, é você ter tempo. O que você mais precisa quando você está buscando emprego é tempo. Né? E tempo, às vezes, significa dinheiro, você ter dinheiro para buscar tempo, no final das contas é isso. Então, organizar, o primeiro item é organizar a sua busca de emprego para você ganhar tempo. E nesse ponto, o que a gente tem? Primeira coisa é ver com o seu empregador, né, antigo, se você saiu ou saiu pouco, e se você recebeu todo o seu dinheiro, os seus benefícios, etc. Né? Ou
Outro ponto é você olhar para como que você está, sabe, você mesmo, suas emoções, sentimentos, como está a sua família, como está tudo organizado em relação a isso. A busca de emprego tem seus traumas, às vezes tem que cortar despesas radicalmente, né? Isso nos leva a uma nova agenda, né? Quer dizer, você está preparado com essa nova agenda? Você vai ser aquele avalanche, agora você vai fazer tudo em casa, né? Vai ficar tomado, você não vai ter tempo para buscar emprego. E depois, é óbvio, a grana que você tem, quer dizer, o dinheiro que você tem. Você tem dinheiro guardado para isso? Por quanto tempo? Se você apertar, quanto tempo vai dar? Né? E nesse ponto, uma coisa que muita gente fala, então eu vou ter que abrir um negócio, eu tenho que arranjar um emprego logo. Sim, emprego é uma coisa que você já está acostumado. Se você já está acostumado, você pode fazer e ganhar seu dinheiro. Abrir um negócio é muito arriscado. Olha, eu já abri vários negócios e eu tomei na cabeça várias vezes. Então eu posso dizer que demora para dar dinheiro. Pouca gente tem sorte, competência para conseguir girar logo e ganhar dinheiro. Normalmente é uma roubada. Uma coisa que eu gosto muito é quando falam em ganhar dinheiro, sair para a rua para ganhar dinheiro. Pode ser um bico, fazer alguma coisa, uma consultoria, o que seja, mas você sai para ganhar um dinheiro. Nem que você venda brigadeiro, faça alguma coisa, não importa. É ganhar um pudim. Cada dinheiro que você ganha, e olha, eu estou falando isso de todos os níveis de profissionais, hein? Né? Dos mais operacionais, os mais altos que seja, todo mundo pode ganhar um pouco de dinheiro. Né? E aí vem, além disso, você começar a ter uma vida sua. Olha, é incrível como, falando com pessoas, já vi, a pessoa não tem. Outro dia eu falei, eu não vou dar um nome, mas ele foi um dos demitidos lá que saiu de uma empresa, que saíram mais de 1.400 pessoas. Eu falei com ele, ele era um profissional, um técnico, um engenheiro graduado. O e-mail dele, ele não tinha e-mail pessoal. O celular que estava na assinatura da empresa dele estava desatualizado, não tinha o 9 da frente. Não tinha perfil no LinkedIn. Né? Ele não fazia ideia, ele não tinha nada dele. Né? Nada dele. Né? Então você tem que ter seu e-mail pessoal, isso é de graça. Um telefone celular, tem pré-pago, tem os mais. Isso não é problema para receber chamadas, você tem que estar organizado. Né? Você quer ter um cartão pessoal, etc? Bom, beleza. Tem um monte de coisa para fazer a mais, mas você tem que ter os seus itens. O segundo item para você levar em consideração, para você preparar, a gente podia falar que é o mais que o CV. Né? Todo mundo fala de currículo. Currículo vitae é importante, é o cartão de visitas, etc, etc. Muita gente sabe disso, é óbvio que o currículo é uma peça importante na busca de emprego, não há o que dizer. Mas eu posso dizer o seguinte, o currículo é olhado assim, ó. Né? Mas tem muita gente que olha um minuto e meio, dá uma passada, o mais importante é você. Então eu separei aqui os itens que é um resumo do resumo do resumo, que praticamente são só os itens que a gente vai falar no curso, resumido. O segundo item está falando o seguinte, o que tem sobre você, o que você pode preparar sobre você. Né? Então a primeira coisa é, óbvio, o currículo. Né? E o currículo, acho que o resumo do resumo aqui, ele tem que ser simples, as pessoas têm que entender o seu currículo. Lembra, em processos seletivos, um errinho te tira do processo. Né? Porque tem muita gente concorrendo. Tem 1.000, 2.000 pessoas ou mais concorrendo às vezes. Mesmo no caso dos executivos, hoje tem fácil 500 mil. 500 pessoas, 1.000 pessoas, fácil. Né? Então, ele tem que estar objetivo, ele tem que ser claro, ele tem que ser curto, 2, 3 páginas. Né? Mas isso não vale a pena gastar tempo aqui, porque tem um monte de informações, acho que vão para os outros itens que acho que são mais importantes. Né? Nesse ponto, esse resumo. Claro, né? Carta de apresentação. Carta de apresentação é uma coisa que é um pouco polêmica. As pessoas têm uma dificuldade de fazer, muitas não sabem como fazer. A carta de apresentação é uma comunicação. Né? Ela pode simplesmente transcrever seu currículo em palavras, que é uma maneira mais simplória de fazer, mas ela pode te introduzir, pode falar alguma coisa interessante para você, pode apresentar uma estratégia nova, pode dizer como você resolveu o problema, pode dizer como você resolveria o problema que eles estão enfrentando. E quando a gente fala de carta de apresentação, a gente tem que incluir hoje os sumários. LinkedIn tem um sumário, no currículo tem um sumário, tudo que você pode falar está falando de você. Quando você escreve um e-mail, não quer dizer, não deixa de ser uma carta. Né? Então, tudo que você escreve sobre você, nesse ponto, o que tem? Você tem que ser objetivo, você tem que ter um foco, um ponto principal para falar. Né? Isso é super importante. Né? Você ter uma estratégia, você ter alguma coisa pensada sobre isso. Né? Depois a gente vem, se a gente fala em comunicação escrita, a gente não podia deixar de falar comunicação oral. Comunicação oral, posso dizer que pode ser o mais importante. Você vai precisar ela no seu networking, você vai precisar ela nos congressos, nos eventos, na festa de aniversário, você vai precisar muito dela nas entrevistas. Né? Então, como que você pratica isso? Na verdade,
Você não vai deixar de ser você mesmo, você pode fazer um curso até para isso, mas o importante é o planejar o que você está falando, pensar o que você está falando. Você vai falar para alguém, como que você, o que você vai começar a dizer, o que você quer daquela pessoa, você vai falar muito, vai ouvir muito, você vai ouvir muito, mas não vai falar nada. Então a comunicação agora é uma coisa para você ter em consideração e pensar. Referências pessoais. Esse item é complicado. Hoje, praticamente, ninguém consegue um emprego sem uma referência pessoal. Não é? Então, como conseguir? Como pedir isso? Você tem que pedir isso de uma maneira muito educada para as pessoas. Tem que ver se as pessoas se lembram de você, conhecem. Né? Uma maneira muito bacana de fazer, educada, elegante de fazer, é você convidar a pessoa por telefone. Antes de ela aceitar, etc., se ela aceitou por telefone, você vai lá visitá-la, relembrar um pouco do que vocês fizeram, o que ela conhece de você, ver se ela lembra de você bem, se ela sabe o que vai falar. Como me falar, olha, o que eu lembro que você podia falar de mim é que naquela época eu trabalhei com isso, você lembra disso? Então é checar. E aí apresentar isso de uma maneira bacana para as pessoas, né? Legal, olha, aqui estão minhas referências, essas são informações de contato, preparar, ligar antes, você já combinou, mas ligar, olha, talvez uma pessoa da empresa tal te ligue, antecipar isso. Isso é sempre legal, né? A apresentação pessoal é o conjunto de muitas coisas. A gente podia falar de marketing pessoal. No nosso curso a gente tem um módulo falando de marketing pessoal como professor de branding de marca. Mas a apresentação pessoal hoje está muito mais ligada a como você se porta, a sua postura como pessoa. Não muito com como você se veste, como você, a sua educação, é claro que é importante, mas está muito mais ligado com como você é como pessoa do que a sua aparência plástica, a sua aparência visual, qualquer coisa assim. Né? Por isso que a gente fala, não é... dá um detalhe disso, aquela vontade de a gente falar das nossas competências técnicas, do que a gente fazia do trabalho, elas são importantes, mas o que tem mais importante é você se apresentar como pessoa. Como que você é? As pessoas estão pensando em como essa pessoa vai se integrar naquele time, naquele grupo, como ela vai performar. É óbvio que a competência de você fazer o trabalho é importante, mas isso, como você se apresenta é muito importante, né? Como você é visto é importante. Né? Um ponto interessante disso, de como você se apresenta em materiais, comunicação oral, é como você se expõe em lugares. Então é muito comum, e a gente colocou isso no curso, você participar de organização de ONGs, de associações, na igreja, de grupos, qualquer lugar que seja uma instituição, um grupo de pessoas em que você pode se expor. É lá que você não precisa nem fazer bem network, as pessoas vão te ver trabalhando, construindo casa, numa igreja comunitária, num grupo comunitário, ou ajudando numa associação, ou ajudando numa instituição beneficente, o que seja. Né? As pessoas vão te ver como você se porta, se você é competente em alguma coisa. Depois você fala que você é bom em liderar times, de repente você pode liderar um time e as pessoas falam, olha, ele é bom mesmo. Né? Às vezes você não é bom e você quer aprender, é um bom lugar para exercitar. Olha, ele está indo bem, está indo num bom caminho. Né? Isso é uma coisa que parece que não devia estar nessa lista de preparar sobre você o que você tem, mas é uma forma de você mostrar. Tudo que você puder mostrar. O currículo você não mostra, você está mostrando o currículo, você está mostrando como você fala, você está mostrando a carta, você pode mostrar em outros lugares, como você é, para as pessoas te conhecerem. Né? E aí, a gente podia falar 2 itens no final, tudo que você sabe. Você pode sim contribuir para melhorar o que você tem. Né? Então, a gente pode colocar para você que você pode melhorar a sua aprendizagem. Você pode pensar nessa época em fazer uma graduação, uma pós-graduação, fazer um curso online. Cursos online muitos são de graça, são bons, são rápidos, você pode fazer a hora que você quiser. Né? Então, você tem que pensar assim, como você pode complementar o que você já o que você já tem, com mais informação, com mais aprendizado. Acho que você podia considerar isso. E o último, falando de você, a gente precisa como se fosse assim, você tem tudo já que você, mas tem uma crítica sobre isso, tem algum conselheiro, alguém olhando para você, vendo. Tem várias técnicas para conseguir isso. Você pode ir lá conversar com a sua pai, com sua mãe, com seu amigo, seu cônjuge, com ex-colega. Você pode construir isso. Né? Eu trabalhei numa empresa que eles preconizavam que você tinha que ter os seus conselheiros, que não precisam ser da própria empresa que você trabalha. Então, eu quero ser bom em marketing digital. Vê alguém que você conheça do seu relacionamento que possa te dar alguns conselhos, não precisa pagar por isso. Você está preocupado com como você fala, se você está falando corretamente. Vê alguém também que possa te ajudar com isso, e você pode conversar com você uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, posso te dar um conselho, de vez em quando você liga para ele. Isso é importante. Então, quando a gente soma todos esses itens, é tudo como você mostra para o mercado quem você é, né? O que você pode trazer
a mais para você complementar e ainda por cima, como você vai ter uma crítica disso, pessoas olhando todos esses materiais, né, para ver se você, como você está, para você não ficar com uma referência só sua. Né? É muito comum, por exemplo, nesse último treino de conselheiros, você, talvez você já faça isso, pedir para alguém olhar seu currículo, manda para 2, 3, 4 pessoas, olha, dá uma olhada no meu currículo, vê o que você acha. Não quer dizer que você vai seguir exatamente o que as pessoas estão falando, mas para você ter uma crítica sobre isso. Né? Então esse item 2, ele está muito relacionado com o seu esforço, né? O seu esforço para você acelerar os seus materiais e ter certeza que você, pelo menos, não ter certeza, mas para você diminuir a chance de você ser tirado de processos seletivos por alguma coisa que não está boa, por algum negócio. Quanto mais você preparar seus materiais e treinar isso, é importante. Agora a gente vem com o item 3, que é o networking. Que o networking pode acelerar a sua busca de emprego. Por quê? Né? Porque se a maior parte das vagas estão com pessoas, não estão lá na internet, não com os recrutadores, se você acessar essas vagas, você pode acelerar a sua busca de emprego. A consciência do que o networking é importante, eu acho que ok, né? Acho que a gente já passou por esse ponto. Agora, como fazer? Então, o que eu preparei aqui é uma instrução, como se fosse uma aulinha, mas assim, bem básica, para aquelas pessoas que estão travadas. Né? Então, o networking tem 2 aspectos quando a gente vai na prática. Um é realmente conseguir marcar para falar com pessoas, né? Seja pessoalmente, seja por telefone, seja por WhatsApp, qual que seja a forma, Skype, que seja, né? Fazer uma videoconferência. E a outra coisa é que você vai falar com essas pessoas. Então, vamos falar do primeiro aspecto, como que você organiza para falar com essas pessoas. A técnica mais básica de networking é a chamada progressão. Né? O que é uma progressão? É uma coisa simples. Muita gente, quando vai falar com as pessoas, não tenho ninguém para falar, não conheço ninguém, não quero, aliás, eu não quero falar com tal pessoa, não quero falar com tal pessoa. É sempre assim. Então, vamos imaginar que depois de tudo isso, desse sofrimento todo, você descobre que você consegue falar com 4 pessoas. Vamos imaginar que dessas 4 pessoas, elas te indiquem mais, ao longo de semanas, te indiquem mais 2 pessoas cada uma. São mais 8 pessoas. Então, você tinha 4, agora você tem mais 8, são 12 pessoas. Bom, você pode imaginar como isso em semanas vai ficando, sempre vai aumentando, etc. O Pedro Carvalho, que é um dos nossos palestrantes, diz que quando você chega ao número de 100 pessoas, você consegue um emprego. Assim, meio que é uma estatística meio dele, né? Olha só, então você vê, com só 4, já na primeira rodada a gente consegue 12 ou alguma coisa assim, chegar em 100 em algumas semanas, uns 2 meses, não parece difícil, né? Mas tem que se empenhar. Mas é claro que isso não é sempre assim. A pessoa nem sempre vai te indicar outras pessoas. Né? Antes de a gente falar o que a gente vai falar, vamos imaginar o que a gente podia falar de outra técnica fora a progressão. Vamos imaginar que você não gosta de marcar com as pessoas. Então vou para evento, festa de aniversário. Não recusa mais festa de aniversário. Começa a falar com as pessoas do seu prédio. Congresso, evento, etc. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Google tem o Campus São Paulo, né? Que é um local, você entra na internet, você pode se cadastrar, você ganha um crachá e você pode ir lá. E tem um monte de palestras, eventos de graça. Né? Então vamos ver que você, por congresso, eventos, etc., se você consiga acessar pessoas e vir encontrar essas pessoas no corredor, vai chamar algum amigo, um colega para ir junto com você. Isso vai te gerar outras conversas. Então você pode imaginar que todo esse movimento, seja você fazendo de uma maneira mais ostensiva, quer dizer, você ligando ou por essas coincidências encontrando pessoas, você vai começar a falar com gente, vai começar a encontrar gente. O que você vai ter que organizar? A agenda. Você vai notar que no começo, primeiro dia, primeira semana, é horrível. Né? É muito lento, agora as pessoas estão muito ocupadas, muita gente ligando para muita gente, querendo conversar por causa de emprego. Então você vai começar que no começo é lento, que é difícil, vai ter muito não, isso aqui. À medida que vai passando o tempo, você vai ver que começa a esquentar. Né? Por quê? Porque mais pessoas dizem sim, mais eventos, mais encontros, mais congressos, mais coisas. Você pode usar isso em não gastar nada de dinheiro só nas coisas grátis, começar a gastar um pouquinho com os eventos, alguma coisa. E aí você vai ter que gerenciar uma agenda. Aí você vai ter uma agenda de trabalho, de visitas, de coisas intensa. Você consegue isso em semanas, começando devagarzinho. Esse primeiro item é um resumo do resumo do resumo do que é que acontece com você começar a encontrar com as pessoas. Bom, se essas são as técnicas para começar a encontrar com pessoas, o que você fala para elas? Né? Bom, nesse assunto tem muita coisa. Tanto aqui no nosso curso lá no Checklist, o que a gente colocou? A gente colocou mais de um palestrante falando sobre o mesmo assunto e colocou vários vídeos complementares, porque tem muita gente boa nisso. Né? E a gente menciona até um livro que eu gosto muito, que é aquele Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Tem muita coisa. Olha, por quê? Tem muita coisa sobre isso. Porque, no final das contas, isso é gente, é falar com pessoas.
E acho que a gente podia dividir, falar com pessoas, o que você fala para eles, em 3 pontos. A primeira coisa é reciprocidade. Né? Puxa, se você vai falar com pessoas, você sabe aquela pessoa que começa a falar só dele. Eu fiz isso, eu aquilo, não sei o que, não deixa o outro falar. Você não quer ser esse tipo de pessoa. Né? Também você não quer ser aquele tipo de pessoa que ouve e não fala nada. Né? Então tem que ter uma troca, principalmente se você está falando com um profissional, depende da pessoa, você vai ter que saber dosar isso. Você tem que ouvir, ver o que a pessoa precisa, ver o que você pode dar de informação. Você pode ajudar muito, você pode ajudar muito as outras pessoas. Outro dia eu, conversando com uma pessoa, vi que ela tem uns 30 e poucos anos, não sei o que, está procurando um novo apartamento para comprar, filho, etc. Eu sabia muito, eu já passei por isso, eu passei muita informação para ela. Foi por amizade. Né? Você pode fazer isso, é uma questão de reciprocidade, de ser legal. E também ter o seu espaço para falar de você. Então essa é a primeira coisa, reciprocidade, você se conectar com as pessoas. O segundo ponto é como você se apresenta. As pessoas vão para esses encontros querendo falar delas. Currículo, eu sou boa nisso, eu trabalhava nisso. Legal, ótimo. Né? Mas tem uma forma de fazer isso. A primeira coisa que as pessoas te veem é a sua cara, como você está aprumada, como você se apresenta como pessoa. Né? Trabalhar, a principal das pessoas, elas não querem só um profissional. Eles querem um profissional que se insira naquele grupo, que trabalhe em equipe, que seja bom, que seja estratégico, que seja isso, aquilo, que seja bem aprumado. Né? Muitos anos atrás, como as pessoas se vestiam, hoje está mais como uma pessoa como pessoa. Então esse seria o segundo aspecto dentro de como que fala para as pessoas. E o terceiro, né, para simplificar muito, né, porque isso aqui é um vídeo mais rápido, né, lá no Checklist a gente tem muitas horas falando disso, é você buscar formas de contar suas histórias, de mostrar o que você quer. Usando de caminhos. Né? Por exemplo, histórias. Em vez de você falar que você é um bom profissional em uma determinada área, eu sou um ótimo gerente administrativo, gerente financeiro, conta histórias, vai dando voltas, contando histórias. Né? Na hora de você falar o que você quer, você pode, ou você pode ser às vezes mais direto, eu estou agora procurando emprego, eu saí também outra empresa, ou você pode deixar, olha, eu estou vendo várias coisas, estou vendo o mercado, tem várias expressões. Né? Mas esses 3 pontos mostram que é simplesmente uma conversa. Você não pode forçar a barra com você mesmo. Quanto mais natural, melhor. Mas se tiver essa estrutura, já ajuda, né? Por quê? Porque o que você quer no networking é que, falando com as pessoas, que alguma dessas pessoas acabe falando com alguém que tem poder de criar ou indicar você para uma vaga, né? Que vai te indicar para aquela pessoa que tem a vaga, ou você chegar até falar com essas pessoas. Que quando essa vaga surgir, elas vão, eu gostei daquele pessoa tal, e vai te escolher, no mínimo vai te chamar para o processo seletivo. Né? Então, networking, lembra, como é que você vai se organizar para falar com pessoas, seja lá como for, né? Com progressão, eventos, o que seja, usando as técnicas variadas, e o que você falar dividindo entre. Tem muitos aspectos aí, mas eu mencionei 3. A reciprocidade, né? Como você se vê como pessoa, e como você vai usar as suas histórias para vender o seu peixe. Né? Esse é o grande ponto do network, é um resumo. Mas é o terceiro ponto que a gente separou para você. Bom, falei tanto que networking é a principal estratégia, etc, mas eu falei, então, puxa, eu não vou procurar com recrutadores, não vou procurar na internet, não, vai. Né? Tem vagas lá, e o que tem na internet, por isso que eu separei, o LinkedIn e outros, o que tem no mundo digital? Primeira coisa que tem no mundo digital, LinkedIn, Facebook, empresas de recrutamento, é gente. Né? A principal. Tem uma coisa que eu vi no LinkedIn, num grupo que eu participo de recursos humanos, que o sujeito falou que toda vez que ele viu uma vaga no LinkedIn, viu uma vaga no site de empresa, imediatamente ele saía para ver se tem na empresa e se conhece alguém. Porque ele ia dar um jeito de ver quais eram todas as formas de se aplicar para a vaga. Porque às vezes tem uma vaga que está no LinkedIn, mas ela também está no site de empresa e às vezes está com algumas pessoas que ela pode se apresentar. Olha, eu vi a vaga, eu já me apresentei, mas eu queria falar com você, conversar, relembrar, olha, eu também estou aplicando. Então, o principal no LinkedIn, no Facebook, é que tem gente lá. Né? Você pode se conectar com as pessoas. É uma forma de networking, é uma forma de você ver perfis de recrutadores, uma forma de seguir as pessoas. Tem muito recrutador hoje que ele não quer pôr a vaga, porque gasta dinheiro para publicar a vaga. Então ele põe lá na linha de tempo do LinkedIn. É super comum aparecer, olha, tem oportunidade de tal, por outra oportunidade. Né? Lá no LinkedIn, principalmente, é um lugar, é um currículo, é um portfólio todo, é onde você pode colocar uma forma de você colocar tudo que você colocar história, colocar portfólio, porque lá quando eles fazem o search, quando eles vão procurar, eles não param só no que está escrito no seu currículo, nas suas realizações, digamos assim, tem tudo.
Tem as escolas que você participou, tem os extras, tem os grupos que você participa, tem 1000 formas de conexão. Então, primeiro item é que tem gente e você tem que estar bem exposto lá. Trabalha bem. Tem uma conta no LinkedIn, sugiro no Facebook, outras dependendo da sua idade, quanto mais novo, Instagram, Snapchat, etc. Para as pessoas te acharem, para você achar as pessoas. Ter a certeza que todas as informações que estão lá são boas. Por exemplo, no Facebook, quando você coloca a empresa que você trabalhou, ou a escola que você estudou, ele te conecta automaticamente com as mesmas pessoas, com pessoas que trabalham na empresa que você trabalhou, no colégio que você estudou. Isso te ajuda com o network. Outro ponto que o Tegumon fala muito, né, o César Tegumon, é a questão de aplicar para a vaga. Né? Puxa, tem muita gente que às vezes contrata serviços de site ou coloca o currículo lá e não aplica para a vaga. Tem que aplicar para a vaga. Sai uma vaga, aplica para a vaga. E quando aplicar para a vaga, ser muito criterioso. Tem muitas que pedem uma carta, faz aquela carta legal. O currículo tem que estar bem feitinho. Tem aquelas, preencher aquelas 1000 coisas. Eu sei que dá trabalho, mas preenche. Né? É muito importante que você aproveite o tempo. Então, também não fica aplicando para qualquer vaga. Tem um objetivo claro na cabeça. Se você tiver que optar por aplicar para uma vaga que está muito longe do que você use esse tempo para procurar mais vagas. O LinkedIn, ele é muito ruim para palavras-chave. Então você coloca lá que você, por exemplo, você quer um trabalho em contabilidade. Né? Pode estar em inglês, pode estar com outra palavra, pode estar de uma forma diferente. Né? Eu, por exemplo, quando procuro itens para a América Latina, nossa, é um pavor. Pode estar em inglês, pode estar em espanhol, pode estar em outro negócio, às vezes está com regional, está escrito no texto, não está escrito lá. Então, você tem que gastar um tempo procurando, indo em sites, indo em lista de empresas, dá um trabalho. Então, mais para quê? Para achar vagas mais apropriadas para você. Né? Então, isso aqui é a grande questão da parte digital, tem gente lá, é uma forma de se conectar, esse acho que é o seu ponto principal. E agora vem um item que eu gosto bastante, porque tem a ver com negociação, né? Que é entrevista, o que muda. Né? Puxa, muito do que você faz na busca de emprego, para acelerar a busca de emprego, é você conseguir a oportunidade. Né? Puxa, networking, você vai lá, até encontrar as pessoas, te indicar, não sei o quê, né? Preparar todos aqueles materiais para todo mundo olhar e de repente te levar para uma oportunidade, para uma vaga ou para um processo de entrevista. Tem muito do busca de emprego para você conseguir dar o próximo passo, conseguir lá que te considere. O que muda nisso, principalmente no caso de começar a te chamar para entrevista, é que o jogo muda. Quanta gente já não tinha... Você já deve ter visto isso. Você talvez já tenha passado por isso. É muito comum. Puxa, fui na entrevista tal e não fui considerado. E me cortaram. Pô, mas nem ouviram. Ou senão, quando você fala assim, nossa, eu fui lá falando um monte de besteira, falei demais, o cara não me perguntou, acho que eu respondi o negócio errado. Muito comum em processo de entrevista aparecer um monte de erros. O que muda quando você é chamado para uma entrevista, nem que seja com o dono da vaga, é que o jogo mudou. Se você está lá, você já foi considerado. Você já é um dos, ou já é o cara. O que eles querem saber é se o encaixe entre o que você mostrou e o que eles precisam vai ser o melhor, o mais perfeito possível. De repente tem várias pessoas, eles vão ver que se encaixa melhor. E para descobrir isso é um processo que o começo é muito simples. É você parar, saber que já foi considerado, olha, já fui considerado. E começar a tentar entender o que eles querem. Você pode ser mais direto. Você vai até começa como isso? Começa até não com a pessoa que vai te entrevistar. É ver se você tem um colega que conhece o outro, que trabalha naquela empresa, para ele te dizer o que eles estão precisando, qual é o problema que tem que resolver. Estudar muito sobre a empresa, estudar sobre a pessoa que está te entrevistando, o estilo dela. E até fazer perguntas diretas, falar, olha, obrigado pela entrevista, não sei o que, antes de começar a entrevista, eu queria saber o que vocês estão passando, o que vocês estão buscando especificamente. Alguns mais malandros vão saber o que você quer e vão tentar se desviar, mas se você for com esse espírito, você vai começar a descobrir. E o ideal disso é virar o jogo e virar para uma reunião de emprego, uma reunião de trabalho. Quando você começa a conversar, isso vai muito com quem não é recrutador, que já é o profissional que vai te contratar. Você começa a conversar com ele, ele já quer te apresentar um problema. Quanta gente já não viveu isso? Ele já quer, olha, eu estou vivendo isso, com esse problema. E você já entra no problema, é como se você estivesse trabalhando. Aí, a chance de levar esse emprego é alta. Né? Então, a questão da entrevista é realmente antecipar,
né? E olhar que o jogo mudou e ver o que eles querem, tentar descobrir isso de qualquer maneira, o máximo possível. E aí você tem uma chance maior. Esses foram os 5 itens que a gente separou, itens importantes, óbvio que tem outros, né? E por último, o que eu quero te dizer é que a busca de emprego, como você sabe, é um trabalho. Trabalho não remunerado, né? Você ganha quando você consegue emprego, quanto mais rápido você conseguir esse emprego, melhor, né? E que essas pessoas que fazem esses treinamentos, que fazem esses cursos de recolocação, que fazem esses serviços de recolocação, serviços de busca de emprego, tem vários nomes para a mesma coisa, né? O que eles conseguem é ter um foco melhor, né? Eles estão mais focados, principalmente no que é networking, como fazer networking, e eles também estão preparados no que é cada parte do processo. Não precisa, no nosso caso, por exemplo, a gente queria deixar o curso de uma maneira o mais isenta possível, né? Por isso que a gente escolheu vários profissionais para falar, por isso que a gente fez uma pesquisa ampla e principalmente porque a gente colocou itens, materiais diversos, né? Você vai poder ver lá um monte de gente, e se você fizer um Google, né? Se você for lá no YouTube e procurar qualquer desses itens, você vai achar um monte de vídeos também que vão te ajudar. O importante é empacotar tudo isso, é organizar tudo isso, que é o que a gente fez, né? Organizar toda essa informação, preparar o melhor curso possível, né? Para você se preparar, porque se preparar para buscar emprego é ganhar dinheiro lá na frente, ganhar dinheiro, ter um emprego melhor o mais rápido possível, né? Isso é super importante. Bom, e se você tiver ainda alguma dúvida, algum questionamento, tiver mesmo um comentário, é só você fazer aqui na parte de comentários, escrever, a gente vai fazer o máximo para responder você. E por último, eu vou te contar uma piada velha. Eu sei que muita gente já conhece essa, mas eu acho que vale a pena, porque tem um ponto aqui, né? Por que fazer tudo isso? E daí, né? Tinha uma história, né, que é muito conhecida, né? Imagina que tem lá um acampamento, né, e tem 2 sujeitos acampando, e chega um bicho, um urso ou uma onça, né? Sei lá, qualquer bicho assim. E à medida que esse bicho vai correndo até eles, um deles sai correndo e o outro pega o tênis e começa a colocar o tênis. E o outro fala, olha, a onça vai correr mais rápido com a gente com tênis ou sem tênis, né? E ele fala, mas eu vou correr mais rápido que você. É meio cruel, é meio antipolítica, meio, sei lá, qualquer coisa politicamente não correta essa história, mas é competição. Quando você está fazendo qualquer tipo de trabalho, o que vale é como você está nessa parada, como você está competindo. E você está preparado, suas chances são maiores, né? O discurso pode ser meio marqueteiro nesse ponto, mas é preparação, né? A gente não tem preparação para conseguir emprego. Eu aprendi emprego na rua. Foi depois que, quando eu contratei serviço de colocação, que eu fui entender, depois que eu fui ler, que eu fui entender melhor. E sempre a gente vai aprendendo, sempre vai melhorando, né? Bom, tendo comentários, é só escrever aqui. Boa sorte!